E aí, pessoal, começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre como construir formulários em HTML. Então, a tag principal da criação de formulários no HTML é a form, tá? Então, a form serve para que a gente consiga definir um formulário com os campos que a gente quer coletar e também os atributos, as informações necessárias para que a gente consiga enviar esse formulário para um servidor web, se for preciso, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um projeto que é o mesmo com o qual a gente vem trabalhando nas últimas aulas, uma página de concursos. Por enquanto está bem feia esteticamente, a gente está trabalhando só HTML, depois vamos entrar no CSS para dar uma cara mais amigável. E aí eu criei aqui essa estrutura que a gente já vinha trabalhando, HTML simples, um cabeçalho, um menu, que é o nav, né? Rodapé e o main, que é o conteúdo principal da página, que é onde a gente vai colocar o formulário. Então aqui dentro a gente vai criar o nosso formulário. Então vamos lá. Vamos utilizar aqui a tag form para a criação de formulários, tá? Ela já pede aqui um atributo action. Vamos entrar nesse atributo, nesse mérito adiante. Agora a gente fala sobre ele. Por enquanto, só vou abrir aqui o form e aqui dentro eu vou especificar o formulário. Vamos colocar aqui uma outra tag que é a field set. Ela é só para agrupar, tá? Para definir, delimitar um conjunto, uma seção. Então, estou definindo ali um conjunto de campos, mais para organização, tá? E junto com o field set, a gente pode colocar aqui a legenda, que é só para dar essa cara aqui, ó. Field set, legend. Se você for lá no navegador atualizar, você vai ter isso aqui, tá? Contato. Então, o que a gente definiu lá em legend é o que está aqui, contato, ok? Por enquanto não tem campo nenhum dentro do field set. Vocês viram aqui que o field set ele é marcado com essa borda. Eu vou colocar aqui só uma margem, tá? Uma margem de 30 pixels em cima e embaixo e automática nas laterais. Tá? Em cima e embaixo 30 pixels. A gente já vinha trabalhando com esse estilo inline também, como foco não é CSS ainda, então aqui é só para quebrar um galho. Mas existem formas melhores de se fazer. Então vamos lá. Contato. E aqui a gente vai começar a especificar os campos que a gente quer coletar. Vamos lá. A primeira tag a tag principal para que a gente consiga coletar dados do usuário é a input, tá? E aí existem vários tipos de entradas, de tipos de dados que podem ser coletados. O mais simples dele, isso aqui, ó. Então vamos lá, input, dou enter. Aqui ele já colocou para mim um atributo chamado type, que vai especificar, vai indicar qual o tipo do conteúdo desse input, dessa entrada de dados. Aqui está já dizendo texto. Ok? Então vou salvar aqui. Texto. Vou lá na minha página web, atualizei. Já está aqui o meu campo para que eu consiga digitar. Mas é legal quando a gente tem um rótulo, né? Um label, um rótulo para a gente conseguir saber do que se trata esse input. Então, normalmente ele vem acompanhado assim, ó. A gente pode colocar aqui, ó, nome, tipo, texto. E aí a gente pode colocar aqui outro input, ó. Também. Só que a idade agora é de outro tipo. Como a idade é um campo numérico, eu vou colocar aqui
Se você estiver usando esse editor aqui, o Visual Studio Code, provavelmente outros também. Quando você coloca aqui dentro da aspas, ó, para quem não sabe, aqui type é o nome do atributo, igual vai receber, é do tipo, será do tipo. Dentro da aspa a gente coloca o valor do atributo. Então, se você digitar Ctrl espaço, ele já vai mostrar para você as possibilidades. Olha o tanto de tipos que a gente tem. O HTML5 trouxe para a gente vários tipos de input. Então, um deles é o number, que só aceita número. Então, é uma forma da gente começar a restringir e validar o nosso formulário também. Então, tá aqui, ó, nome, que aceita ter caracteres textuais e numéricos, especiais também. E idade, que é um campo numérico que não aceita texto. Estou apertando a tecla aqui de texto, não vai, caractere especial não vai, só aceita número. Tá? E você tem ainda aqui essas setinhas para cima e para baixo para auxiliar também na inserção do valor. Caso você queira só por estética e quebrar a linha para jogar essa informação para baixo, você pode aí adicionar um BR, ó, a tag BR. Só digitar aí BR, Enter, atualiza, ele jogou para baixo. Como ficou colado ali, vou colocar 2 BRs, tá? Normalmente isso é feito no CSS. E por enquanto vamos focar no HTML aqui. Então tá aí, nome e idade. Existe um outro atributo que é de suma importância que a gente tem que colocar também no formulário, que é o name. Para que serve esse name, pessoal? Através do valor que tiver dentro desse atributo, eu vou conseguir recuperar essa informação lá do lado do servidor. Lembra como é que funciona a web, né? Então, normalmente o contato ou um formulário qualquer, a gente insere informações para enviar para um cadastro, né? Uma empresa vai fazer um cadastro, colocar isso no banco de dados, e a gente precisa mandar essas informações aqui da nossa página web, ou seja, do front-end, lá para o back-end, que é o servidor, seja ele em qual linguagem for. E para que a gente consiga resgatar essa informação lá do lado do servidor, por exemplo, eu quero pegar qual foi o valor que foi inserido aqui no input nome, né? Por exemplo, aqui Júnior. Eu quero qual foi o valor que foi inserido. Como é que eu sei que é Júnior? Então eu preciso identificar esse input. E a forma que eu identifico é através do atributo name. Então eu vou pôr aqui name. O nome desse atributo vai ser para mim nome. Então eu vou conseguir resgatar lá no meu servidor por meio do atributo nome. Ok? Então tipo aqui idade, ó, name, idade. Então quando eu digitar idade do lado do servidor, eu vou conseguir resgatar a informação que vai estar aqui dentro. E aí eu tenho também outra forma de colocar, de rotular o meu campo. Eu estou usando aqui, ó, só o texto direto, né? Nome. Mas existe uma tag que serve para rotular inputs, ou seja, para dizer qual é o nome, o rótulo desse input, qual a informação que vai ali, que é o label. E aí quando eu digito label, ele já coloca para mim um atributo for. Então ele está perguntando aqui, né? Esse label, esse rótulo, é para qual elemento? No meu caso aqui eu vou usar para um input. E aí o valor que tiver aqui no for tem que ser o mesmo valor que vai estar no ID do elemento que eu quero rotular. Então, por exemplo, esse rótulo é para um campo chamado nome. Então, lá no meu input que eu quero rotular, eu tenho que colocar um ID, um identificador único. ID é único para qualquer elemento na minha página HTML, no meu arquivo HTML. Então, ID nome. Ou seja, esse rótulo ele é para esse input, ó.
Então, o mesmo valor que tiver no for é o mesmo que vai ter que estar dentro do atributo ID do elemento que eu quero rotular. Então, vou lá no meu label e vou colocar que isso aqui é um campo para informar o nome. Então, efeito visual não vai mudar nada, é o mesmo. É só uma questão de organização do código. Então, tá aqui. Posso fazer isso para a idade também, né? Label vai ser por campo idade. Então, aqui dentro, eu vou digitar dentro das tags label, vou digitar o valor que eu quero visualizar lá na página web, idade. E aqui no meu input eu tenho que lembrar de colocar o atributo ID, cujo nome vai ser também idade. Atualizei, mesmo efeito que eu tenho, que eu já tinha. Outro tipo de campo possível também é o Radio Button, que é aqueles botões de seleção para que a gente consiga selecionar apenas um valor. Então, vamos lá. Eu quero informar, por exemplo, o sexo, né? E aí eu posso colocar aqui, ó. Vou definir um label para ele também. Aqui, ó. Masculino. Então, esse label aqui é pro input, ó. Então, input do tipo radio, que é aquela bolinha de seleção, tá? Então, radio. Eu vou colocar aqui um identificador também, só para dizer aqui que esse label é para esse input, tá? E o valor, o nome também a gente tem que colocar aqui, né? O nome desse campo para que eu consiga resgatar ele lá do lado do servidor. Aqui eu vou chamar de sexo mesmo. Ou gênero, você coloca do jeito que você achar melhor aí. Valor masculino. Tá? Então, quem clicar nessa bolinha aqui, ó, na primeira bolinha, vai mandar para o servidor, através do atributo sexo, o valor masculino. E aí eu vou colocar outro input. Antes eu vou colocar o label também. Label feminino. Input radio. O nome o nome do campo é sexo também, tá? Observa que o nome tanto do input das duas opções é o mesmo. Sexo, ou seja, eu vou lá do lado do servidor através desse nome resgatar qual foi o atributo selecionado. O valor que vai ser enviado vai ser feminino. Vou colocar aqui, faltou só o ID. Só para linkar o label. Lembrando, de novo, pessoal, me repetindo aqui. Esse ID aqui é só para fazer a linkagem do input com o rótulo. Tá? Então, aí você vai ter esse efeito aqui, ó. Deixa eu quebrar a linha aqui. Assim, isso. Aqui também. Pronto. Masculino, feminino. A diferença é que o radio eu só consigo selecionar uma opção. Quando eu seleciono uma, a outra é automaticamente desmarcada, como vocês estão vendo aí. Correto? Se você quiser simplificar, você pode também, não tem problema. Você pode tirar aqui o label, não usar o label.
E aí você não precisa colocar esse ID aqui, ó. O código fica mais curto. Então você pode fazer assim, ó. Se quiser colocar do jeito que a gente está aqui, ó, colocar o valor depois do input, ó. Então ficaria assim, ó. Feminino. Correto? Mudou aqui só que agora o valor está depois do input, ó, depois da bolinha, né? Então isso aqui representa essa bolinha que você está vendo aqui, ó. Depois nome masculino, input e o nome feminino. E aí, como é que eu faço para enviar essas informações para o meu servidor? Tá? Para enviar, a gente utiliza um input chamado submit, do tipo submit. E o valor que eu quero visualizar nesse input vai ser isso aqui, ó, enviar. Vou colocar aqui uma quebra de linha. Enviar. Então, novamente, ó, input do tipo submit para envio, e o valor que você está vendo aqui nesse botão é o valor que está aqui. Se eu mudar aqui, ó, ele muda lá também. Então, o valor que você está visualizando é o que está aqui no atributo value. Existe um campo, antes da gente fazer o envio, que é muito usado também, que é o campo para senhas, né? São aqueles campos onde a gente quer ocultar a informação que está sendo preenchida. Então aqui, ó, quando eu estou digitando Arnaldo, o nome fica visível, né? O conteúdo. Mas e campos de senha? A gente sabe que normalmente eles são ocultos, né? E aí possui lá algum elemento para você clicar e aí sim tornar visível o seu conteúdo. Então, esse tipo de conteúdo a gente coloca num campo chamado aqui eu vou criar aqui rapidão, label, senha, e aí sim vou colocar o input. O input para esse tipo de conteúdo é chamado de password, tá? Para inputs, entradas de dados, onde você quer ocultar o conteúdo que está sendo digitado, você vai usar o tipo password, que é senha. Senha. E aí só falta aqui o name, né, o atributo name, para conseguir resgatar essa senha lá do lado do servidor. Então, vou lá para minha página web, atualizei, agora tem um campo chamado senha. E observem, ó, à medida que eu vou digitando, ele vai ocultando para mim a informação que está sendo digitada. E aí, como é que eu faço para enviar esse formulário? Temos aqui um formulário simples, com um campo para coletar o nome, outro campo para coletar a idade, outro campo para coletar a senha e outro campo para coletar o sexo, né, que vai acabar sendo enviado aqui, ou um ou outro. E quando eu clicar aqui no botão input do tipo submit, de enviar,
vai ser disparada a ação do formulário, tá? Vai ser processado esse formulário e enviado para o servidor. E aí sim você precisa ter configurado o servidor e ele tem que estar rodando para que ele consiga capturar essa requisição, esse envio e processe essas informações. O endereço do servidor você vai colocar aqui, ó. Eu já preparei aqui um servidor escrito em PHP bem simples. Eu posso inclusive preparar para vocês uma aula, não é o conteúdo da nossa disciplina aqui, mas eu posso fazer um vídeo falando rapidamente como instalar o PHP e receber algumas informações básicas do lado do servidor, processar isso. Então, o nome que eu configurei aqui, ó, desse meu arquivo PHP é main.php, é um arquivo PHP. E aí o nome do servidor você tem que colocar aqui no atributo action do formulário. Tá? Aqui está falando, né? A URI do programa que vai processar as informações do formulário. Então, o nome do meu servidor é main.php. E aí você deve colocar o nome do servidor que você configurou, seja em Node.js, em Python, em Java ou em PHP. E aí existe um outro atributo também muito importante, que é o method, né? O método de envio. Como que você vai enviar, como que a gente vai enviar esse formulário para o servidor. Aqui está falando, né? O método que o browser, o navegador, usa para enviar o formulário. E a gente tem duas opções aqui, mais utilizadas, né? Que é o post e o get. O post, ele envia o conteúdo dentro do body. Ó. Os dados do formulário são incluídos dentro do body do formulário e enviados para o servidor. O que quer dizer isso? Só para a gente entender melhor, quando a gente envia um dado usando o método get, as informações dos campos que a gente acabou de preencher aqui, nome, idade, etc., essas informações vão lá na URL, lá na URI, que ele fala aqui, né, o endereço lá do recurso. Então, essas informações ficam visíveis, o nome que você digitar, a idade, inclusive a senha vai ser colocada lá na URL. Tá? Então vamos ver um exemplo. Vou colocar aqui o método, usando o método get. E aí eu quero receber essas informações no meu servidor. Né? O usuário vai preencher, vai clicar em submit, aqui em enviar. Essa ação vai ser disparada e vai ser enviado o formulário. Os dados do formulário vão ser enviados usando o método get lá para o meu servidor main.php. E eu estou aqui no meu servidor. Estou aqui com um servidor PHP rodando. E aí eu preciso receber essa informação. Então, por exemplo, ó, usuário cadastrado com sucesso. E aí eu quero colocar aqui dentro o nome do usuário. Aqui, ó, usuário fulano cadastrado com sucesso. Então, para colocar aqui um código PHP, eu tenho que utilizar essa sintaxe. Né? PHP aqui, ó, interrogação PHP. E aqui dentro eu vou usar o echo para saída de uma string. Então, echo. E vou usar aqui uma diretiva para capturar a informação enviada via get. Então, echo para visualizar, para saída da informação aqui, esse cifrão underline get para que eu consiga capturar uma informação lá do meu formulário. E aqui dentro do colchetes, dessas aspas, eu informo o nome do campo que eu quero
exibir aqui. E aí sim, lembra que eu falei? Como que eu resgato o input lá do lado do servidor? Através do atributo name. Então eu quero pegar a informação que foi digitada no input, eu vou referenciar aqui o valor preenchido no atributo name. Então o valor que eu coloquei aqui foi nome. Então, ó, nome é para ser exibido. Vamos ver se vai funcionar? Vou atualizar minha página, vou digitar aqui Arnaldo, vou colocar mais informações também. Uma senha qualquer, enviei. Já apareceu aqui, ó, usuário Arnaldo, cadastrado com sucesso. Ok, funcionou. Então, só para testar outro usuário aqui, ó, vou enviar usuário Arnaldo Júnior cadastrado com sucesso. Como é que eu faço para pegar as demais informações? É basicamente utilizar a mesma sintaxe aqui. Então, por exemplo, ó, posso colocar de forma para visualizar melhor. Ó, usuário cadastrado. Nome, idade. Eu vou só copiar aqui para agilizar para a gente. A senha, vamos supor que eu quero exibir a senha, sei lá. Aqui. E o sexo. E quais foram os nomes que eu defini lá, pessoal? Aqui, ó. Para o input idade, eu coloquei o nome idade, senha, senha. E aqui, para pegar o valor dos inputs do sexo, do gênero, eu coloquei aqui o nome sexo. Lembra que é através do atributo name. Então, idade, senha, senha. E aqui sexo. Voltei, atualizei, vou colocar aqui. Uma senha qualquer. E vou enviar. Tá aí, ó. Usuário Arnaldo, idade, senha. Só para visualizar melhor, vou colocar um BR aqui. Aqui. E aqui. Ok? Agora vejam o que eu quero mostrar para vocês. Ó, prestem atenção aqui na minha URL que foi gerada quando o formulário foi enviado para o servidor. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, só para vocês visualizarem melhor. Deixa eu aumentar essa. Prestem atenção aqui na URL que foi enviado. Ó, eu estou rodando um servidor local, né, localhost aqui no meu computador. E aqui, ó, foi enviada a requisição para main.php e os dados do formulário foram enviados aqui na URL. Então, ó, o nome, Arnaldo, idade, a senha, inclusive a senha, olha, exposta de forma liberal. Então, isso não pode acontecer, né? Como é que eu faço? Cada caso vai depender da proposta, né? O que você deseja fazer. Mas senha não pode ser exibida em URL. Então, como é que eu faria para ocultar isso? Uma forma é aqui lá no meu formulário, ao invés de usar o get, eu usar o método post, porque aí essas informações vão protegidas dentro do body. Então, quando eu atualizar aqui, ó, digitar agora outro valor, enviar, eu preciso atualizar só aqui, ó, que agora eu não estou enviando através do get, estou enviando através do post, atualizei, pronto, agora sim funcionou. E se vocês observarem aqui a URL agora,
colocar aqui, ó, a outra URL, ó, só vê isso aqui, ó, só o caminho para o servidor, não, os dados não foram inseridos, concatenados aqui no texto da URL. E aí, professor, quando utilizar get ou post, tá? Para senha a gente já viu, casos de senha, informações confidenciais, relações, dados bancários, etc. A gente usa o post. Agora, em algumas situações, a gente não tem porquê, é desnecessário usar o post, pode usar o get, como por exemplo uma pesquisa. Se você quer fazer uma pesquisa no servidor, lá no próprio Google, quando a gente pesquisa qualquer coisa, então, por exemplo, ó, quando eu vou aqui no Google e digito qualquer coisa, HTML, essas informações, uma série de informações são colocadas aqui, ó, na própria URL, tá? Então, questões relacionadas à pesquisa, não tem porquê, não necessariamente você precisa enviar utilizando o post, pode usar o get. Entendido? Então é isso, a gente viu aqui algumas informações quanto a como criar formulários, vimos alguns tipos de dados possíveis para receber, tem uma série de outros, tá? Que aí você pode testar aí, fazer alguns exemplos e testar, mas tem para telefone, para e-mail, para tempo, para URL, para semana, dia da semana, uma série de outros tipos de informações. Eu recomendo sempre o site aqui, ó, W3 Schools, é um site muito bom para você estudar uma série de coisas relacionadas a front-end. Então, se você quiser ver os tipos de atributos que você pode utilizar nos formulários, aqui você tem todas as informações que precisa para evoluir nessa parte do front-end. Ok? Então é isso. Valeu. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até a próxima.